O Ministério da Fazenda estuda um ajuste nas regras do Plano Safra 2024-2025 para fazer com que o crédito rural, que recebe a subvenção do governo federal, flua melhor. Uma das possibilidades analisadas é estabelecer um piso para os spreads oferecidos por bancos e cooperativas financeiras para operacionalizar os recursos equalizados. O Marcelo Dias está em Brasília e vai atualizar as informações sobre esse assunto para a gente. Boa tarde, Marcelo. Ainda faltam alguns ajustes, mas como é que está o trâmite por aí? Bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a você que nos assiste aqui no Mercado e Companhia. Olha, os trâmites ainda continuam, viu, Priscila? Ainda não tem nada definido sobre a questão total do valor desses recursos. Mas, nos bastidores, essa situação já começou a ser bem discutida, inclusive essa semana. A devolução desses recursos aí com subvenção por algumas instituições, Priscila, foram mais de 17 bilhões até agora para a safra de 2023-2024. E a deficiência da aplicação por outros agentes, Priscila, tem atrapalhado aí um pouco o planejamento do governo no fomento aí ao setor e alterando a programação inicial para o fluxo do dinheiro. Só para você ter uma ideia, desde o início da temporada, Priscila, o montante total equalizado caiu de 138,2 bilhões para 125 bilhões. E para explicar melhor aí sobre essa questão da equalização desses recursos, nós convidamos José Carlos Vaz, que é consultor jurídico de agronegócio, tem uma vasta experiência também sobre esse assunto, foi ex-secretário de Política Agrícola e também ex-secretário executivo do Ministério da Agricultura e está aqui conosco no estúdio em Brasília. Muito obrigado por nos atender, José Carlos Vaz. Já te faço uma pergunta sobre essa questão da equalização. O governo está tendo uma dificuldade aí para poder fazer esses ajustes. Já começaram as especulações. Você que já teve experiência com isso, como é que fica a partir de agora? Como é que equaliza e como é que esses recursos podem ser bem administrados para chegar na ponta e ir para o produtor rural? Tá bom. Bom, obrigado pela oportunidade, boa tarde a todos. Olha, a equalização ela atende principalmente os pequenos produtores com crédito para custeio e para investimento, os médios e os grandes produtores com crédito para investimento. Os números da aplicação do Plano de Safra estão de acordo com a programação, não estão batendo com os agentes financeiros que originalmente se predispuseram a operar. Mas no todo vai chegar ao final do Plano de Safra, em 30 de junho, é o que indica 100% do recurso direcionado, 100% dos recursos equalizados e desembolsados. A questão que se coloca é para a próxima safra. Bom, para a próxima safra, todo ano é problema para o governo. Por quê? Porque você tem que fechar uma conta, você tem um orçamento feito no ano anterior, que já foi metade do ano executado, e uma conjuntura econômica e política que mudou. Isso implica, então, o seguinte, depois que se fecha um volume, que o governo está estudando junto com as entidades representativas do setor, esse volume é quantificado qual é o custo, qual é a taxa de juros que vai praticar e qual é o custo. E esse custo tem que entrar no orçamento de 2024 e no orçamento de 2025. Isso implica o quê? Negociação com o Congresso. Por quê? Porque mexe nas contas globais do governo, mexe nas metas principais do governo, né? Mas o que eu posso dizer para você é o seguinte, eu não acho que equalização vai ser problema para o próximo Plano de Safra. E nem volume de recursos, porque volume de recursos tem muito. Tá? A questão vai ser quais produtores rurais terão condições de tomar crédito e em que volume. Essa é a questão que ficará para o próximo Plano de Safra. Bom, inclusive, eu vou tentar destacar isso, José Carlos Vaz, que eu também conversei aqui pelo WhatsApp, nós procuramos aí o subsecretário de Política Agrícola e Negócios Agroambientais da pasta, que é o Gilson Bittencourt. Ele disse que o sistema de leilões dos recursos equalizáveis deve continuar, pois estimulou aí a competição, forçou a diminuição dos spreads e melhorou aí a transparência do processo de alocação do orçamento federal. No entanto, ele falou para mim aqui pelo WhatsApp que ainda está levantando essas informações junto aos ministérios, Ministério da Agricultura também, que compete aí essa pasta, para tentar chegar a esse volume adequado. E que a principal questão é chegar esse recurso aí para a ponta, para o produtor rural. É isso que eles querem saber, se esses recursos também estão sendo bem utilizados. Você, com a experiência que já teve lá no Ministério da Agricultura, administrar esse orçamento para a ponta, para que esse recurso também chegue, como é que faz esse trâmite? Bom, a maior parte das pessoas acha que o crédito rural é feito com recursos do Tesouro. Não, o crédito rural é feito com recursos dos poupadores, da poupança rural, do pessoal que deixa dinheiro parado no depósito à vista e das pessoas que compram a LCA dos bancos, que são emitidas sobre as operações de crédito rural. Então é um recurso de mercado. Alguns casos custa zero mais um custinho operacional, que é o depósito à vista. Alguns casos
custa quase zero, que era a poupança rural, e na LCA custa taxa de mercado. Bom, em cima desses recursos, o governo às vezes quer que os bancos apliquem isso em crédito rural para determinados públicos. Há taxas, às vezes negativas, às vezes positivas, mas mais baixas que a de mercado. Taxas que permitem o produtor rural ter uma rentabilidade que fica incentivado a plantar aquilo que o governo quer que ele plante. Bom, então você tem que fazer um exercício de quanto de recurso vai estar disponível, qual vai ser a taxa de juros ao longo do plano de safra, qual vai ser a arrecadação do governo, qual vai ser o custo dessa arrecadação do tesouro para fechar essas contas. Tá? E aí você vai. O que aconteceu na safra em curso, que está acabando, é que determinados novos financiadores se dispuseram a aplicar recursos equalizados num contexto de euforia de renda no setor e de falta de opções para os bancos que não fossem operar com o setor rural nos últimos 3 anos. E aí, no decorrer da safra, as coisas mudaram, tanto no país quanto no mundo. E esse apetite que eles tinham de aplicar crédito, essa capacidade que eles se dispunham a investir em estrutura para aplicar, eles não tiveram e recuaram. Aí vem os agentes financeiros que vão fazer a próxima safra como sempre fizeram. O Banco do Brasil, bancos cooperativos, um pouco as cooperativas de crédito, um pouco da Caixa, um pouco de alguns bancos privados, e você fecha a conta. Tá? Repetindo, o problema para a próxima safra não é dinheiro, tá? O problema da próxima safra é capacidade de tomar crédito. E essa questão de capacidade de tomar crédito entre as outras instituições financeiras também, para que os produtores possam receber. Agora, como é que faz para a gente poder, pelo menos, aumentar esse crédito? Já teve uma queda, conforme a gente mostrou aqui no início do jornal. Teve já uma pequena diminuição. Como é que faz esse trâmite aí para poder aumentar o crédito? Como é que o governo vai fazer isso para aumentar, pelo menos, esse recurso? Provavelmente vai ser com equalização, com redução de tributação sobre a aplicação desses recursos, ou com incentivo à captação de recursos de mercado por meio dos títulos do agronegócio, tá? Os mecanismos tradicionais. Agora, como é que a gente consegue dar ao produtor rural uma sinalização de que ele vai ter recurso ao longo do tempo, mesmo quando ele sofrer situações de caso maior ou caso fortuito ou força maior, como aconteceu agora, estiagem, granizo. Então, uma coisa é o produtor administrar mal o seu estabelecimento, outra coisa é ele administrar bem e vem o clima não colabora, sim, ou o próprio mercado, que é o mercado oligopolizado. Para isso você tem que ter política agrícola, né? Então, esse instrumental que a gente tem na política agora pode ser melhor? Pode. Mas isso depende de reconstruir e de consenso. Está muito difícil construir as coisas no Brasil em cima de consenso, mas nós vamos conseguir. Agora, com o instrumental que está aí, eu acho que o plano de safra ainda há uma dificuldade que boa parte dos operadores de crédito, dos reguladores de crédito do Brasil, não consegue entender o que é a necessidade de prorrogar uma operação de crédito rural. Eles confundem isso com inadimplência. Não tem nada a ver. É apenas ajustar a capacidade o prazo de exigência do pagamento à capacidade de geração de caixa do produtor rural. E aí cria uma série de situações por falta de consenso e de discussão. E aí a gente vai ter que acompanhar para ver então como que vai ficar, já que esses ajustes, viu, Priscila, ainda estão sendo discutidos entre os ministérios, aí, Ministério da Fazenda, Ministério da Agricultura, o próprio Ministério do Planejamento também, para que esses créditos realmente cheguem à ponta aí do produtor e ele possa realmente utilizá-los bem como se propõe aí o projeto. Eu quero te agradecer muito aqui pela presença dos estúdios do Canal Rural. A gente vai continuar acompanhando esse assunto, porque tem um tempo aí para poder fazer esses ajustes e você voltar aqui para a gente poder dizer se realmente esses ajustes foram feitos dentro do que se propõe aí pelo governo e também pelo produtor rural, né? Tá bom, estou à disposição. Obrigado pela oportunidade. Priscila, é com você em São Paulo.